noite, pessoal. Olha, nós novamente aqui com mais uma receita para o canal Ele Cozinha, Ela Come. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje traremos a receita de um pão italiano recheado. Filma lá, produção. Aí temos os nossos ingredientes: pão italiano, frango, cebola, mussarela, parmesão, bacon, gorgonzola, tomate seco, manteiga e um oréganozinho ali para temperar. Mão na massa. Bom, começaremos preparando o pão italiano, pessoal. Com uma faquinha de serra e de ponta, a gente vai tirar uma tampa do pão italiano. Então vocês vêm cortando aqui em círculos, né? Tirou a tampa do pão. Vocês vêm passando a faca aqui, ó, no miolo, porque a gente vai arrancar todo esse miolo e ele vai ficar como se fosse uma cumbuquinha. Aí com a mão mesmo, vem puxando o miolinho. Nosso pão devidamente cavucado. Cavucado. Cavucado, tirei todo o miolinho. Perfeito. A tampa dele, vocês retiram também um pouco do excesso aqui do miolo, porque a gente vai encher ele de recheio. Vamos agora ao preparo do nosso pão italiano. Derreta no micro-ondas de vocês um pouco de manteiga. Adicionem à manteiga derretida um pouco de orégano, para dar aquele gostinho de pizza. Com o auxílio de um pincel, ou quem não tiver o pincel, ou as costas da colher, vocês passem essa manteiga derretida por dentro do nosso pão italiano. Mostra aqui pro pessoal como tá ficando. Passem todo o fundo, passem nas laterais. Pode passar sem dó, pessoal, que isso aqui vai dar um gostinho diferente no nosso pão. Após passar da manteiga, joguem um pouco de mussarela no fundo. Não precisa ser em tudo, mas só um pouquinho. Eu cortei a mussarela em cubinhos, quem quiser pode ralar, fatia, do jeito que achar melhor. E agora, a gente vai colocar esse pão para assar por 15 minutos no forno a 180 graus. Passaremos agora ao preparo do recheio do nosso pão italiano. Em uma frigideira, começaremos a fritar o bacon. Lembrando que todas as quantidades estarão na descrição do canal. Agora vamos aguardar a fritura do bacon. Ele começando a soltar gordura, adicionaremos o frango em cubo. Muito bom, hein? Nosso bacon já soltou uma quantidade de gordura razoável. Já podemos adicionar o peito de frango em cubos ou tiras, da forma mais agradável a vocês. Agora vamos deixar eles fritarem em conjunto para o frango absorver o gostinho do bacon. Quando vocês verificarem que o frango já perdeu aquele aspecto de carne crua, que ele está assim já branquinho, chegou o momento de adicionarmos a nossa cebola picada fininha, em cubinhos, em fatias, do jeito que cada um gostar. Uma leve mexida
Quem não gostar de algum ingrediente, substitua. Quem achar que é pouco, aumente. Quem achar que é muito, diminua. Seguindo na nossa fritura, quem quiser, pessoal, adicionar sal, pode adicionar agora neste momento. Eu aconselho a não adicionarem, porque utilizaremos nessa receita 3 tipos de queijos que são fortes: a gorgonzola, o parmesão, a mussarela um pouco menos, mas também é considerado um queijo mais forte. Para o meu gosto, o gosto do pessoal aqui de casa, não há necessidade de sal, mas aí é gosto pessoal de cada um. Vocês experimentem o refogado. Se achar que tem que pôr sal, coloca uma pitadinha de sal, não exagera para não perder a receita. Voltamos com o nosso pão italiano depois de 15 minutos de forno. Esse é o resultado. Vocês podem verificar que ele ficou amarelinho por dentro. A mussarela deu uma derretida. Se acontecer de fazer algum buraquinho no fundo, fica tranquilo que a manteiga, a mussarela desse primeiro assado vai vedar o buraquinho. Já já a gente volta com a montagem dessa criança. Nosso recheio já está chegando no ponto de fritura ideal. E agora vamos à primeira dica do vídeo de hoje. Vocês podem verificar que o fundo da panela, ó, começa a queimar. Tenta filmar aqui, ó, produção, pela parte de dentro. Vocês estão vendo, pessoal? O que vocês fazem? Porque todo mundo quer que o frango fique amarelinho. Se vocês deixarem muito tempo ele aí para ele ficar amarelo, ele vai perdendo água e acaba ficando duro, esturricado. Quando começar a queimar o fundo da panela desse jeito, o que vocês fazem? Adiciona um pinguinho de água, ó. Acha o outro ponto, adiciona mais um pouquinho de água e aí vocês misturam e vocês vão verificar que o frango instantaneamente vai amarelar sem ficar duro. Passaremos agora, pessoal, a montagem do nosso pão italiano. Primeiramente, disponho no fundo do pão uma camada de recheio. Um pouco de parmesão. Um pouco de mussarela. Gorgonzola. E o nosso tomate seco. Repitam esse processo até encher totalmente o nosso pão italiano. Lembrando, sempre adicionando uma colher de requeijão após as camadas. Estamos chegando quase ao topo. Vocês vão colocando o recheio e vão dar uma apertada com a colher assim, ó, para compactar bem os ingredientes dentro do nosso pão. Lembrando que deve ser finalizada a última camada com queijo. Que bom, hein? Fica muito bom isso aí. Isso fica uma delícia. Vamos utilizar o restinho do tomate seco aqui para não sobrar ingrediente. Tomate seco é uma coisa que faz uma sujeira.
finalizar aqui com uma última lambuzada de requeijão. Olha a cara disso. Mussarela. Agora, pessoal, tem duas formas. Ou vocês utilizam aquela tampinha que foi retirada no início para cobrir, ou vocês assam sem. Eu gosto de assar com a tampinha aqui em cima. E agora vai a segunda dica do vídeo de hoje. Quando vocês forem escolher o pão italiano de vocês aí na cidade de vocês, deem preferência para um pão italiano mais ou menos desse tamanho aqui, um tamanho médio. Mesmo que vocês forem fazer para mais pessoas, é preferível comprar 2, 3, 4 pães e montar mais de uma unidade do que comprar um pão italiano enorme e fazer um só. Por quê? Porque depois na hora que a pessoa for comer, tem meia dúzia de pessoas para comer. Você vai cortar o pão, a pessoa só vai comer recheio. Porque você cavucou todo o miolo, não sobra muito pão. Então um pão desse tamanho aqui, esse por exemplo, eu e a patroa aqui vamos comer cada uma a sua parte. Bom. Vocês vão passar vontade. E no meu ponto de vista, o ideal é achar um pão italiano mais ou menos do tamanho daquele pão francês redondinho. Aqui eu acho, é difícil. Em regra, quando eu chego para comprar só tem esse médio. Mas eles fazem uns menorzinhos, que aí vocês fazem porção individual. Aí cada um come o seu. Sucesso absoluto. Agora o nosso pão vai para o forno, mais 15 minutos a 180 graus. E aí voltamos com vocês para mostrar o resultado final. Fui! Pessoal, voltamos com o resultado final do nosso pão italiano. Vou tirar a tampinha aqui, ó. Dá uma olhada como tá isso por dentro. Meu Deus, hein? E agora, a última dica para vocês. Lembra aquele miolo que a gente tirou de dentro do pão italiano? Então, eu cortei ele em fatias, joguei na assadeira junto e fiz algumas torradinhas. Quem quiser agora pode usar essas torradinhas para ir comendo o recheio dentro. Uma espécie de fondue, certo? Quem gostou, testa a receita em casa, se inscreve no canal, deixa seu joinha, porque a gente agora vai jantar. Fui! Boa noite, pessoal.